Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje o Senhor nos entregou a palavra que fica em Romanos 12, o versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que muitos de nós já escutamos esse versículo. Esse versículo se tornou um versículo clichê, né? Um versículo muito usado, palavra que muitas vezes nós ouvimos, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós refletimos a respeito do que essa palavra diz? Nós temos colocado em prática o que essa palavra diz? Nós temos vivido dias difíceis. A vinda do nosso Salvador está próxima e os sinais eles estão cada vez mais presentes. E o que essa palavra diz, né? A carta que foi escrita por Paulo aos Romanos, né? Falando a respeito da nossa nova vida, né? Eu tenho recebido muita palavra de ensino a respeito de transformação, né? De mudança, de permitir-se passar pelo processo para ser moldado de acordo com a vontade de Deus. E não diferente, essa palavra ela veio, né, para os nossos corações, o Senhor nos dizendo através da carta de Paulo aos Romanos que nós não devemos nos conformar com esse século. Dia após dia, nós estamos vivendo situações mais adversas, mais difíceis de serem vividas, nós como cristãos. E é interessante falar que muitos outros lugares já viviam, né, essa situação. E nós vivíamos uma zona de conforto. Porém, para que se cumpra a palavra, para que o Senhor ele verdadeiramente desça do céu e venha nos resgatar, todos os sinais precisam ser executados, né? Nós precisamos passar por todos eles. Né? Vai ter alguns que passaram por todos, alguns passaram apenas por alguns. Porém, a realidade é que eles já estão acontecendo, os sinais já estão acontecendo e a gente tem que ficar atento ao que a palavra de Deus diz. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo ele tem nos colocado ideias de que nós devemos aceitar essas mudanças que estão acontecendo, atualidade, né? O que o mundo hoje entende como verdade, a palavra diz que é em desacordo com o que o Senhor determinou. E nós temos que ser filhos amados e obedientes e seguir o que diz a palavra, né? Por quê? Muitas vezes a gente tem medo de retaliação, medo de ser visto como radical, mas a palavra diz que a gente tem que estar sendo transformado, né? Pela renovação da mente da gente. A nossa mente tem que estar renovada. Mas renovada em quê? Renovada em Cristo. Renovada na verdade que Ele nos diz através da sua palavra, né? Paulo, ele pede para que nós apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo. O início dessa carta, desse trecho da carta, ele diz isso, né? Porque não vai ser fácil, não é fácil declarar a nossa posição em relação ao que cremos,
nas atualidades, né? Na atualidade de hoje, tanto quanto era naquele tempo quando essa carta foi escrita, né? Há mais de 2000 anos atrás. Então as realidades não são diferentes. Quando a gente fala que as pessoas já têm vivido isso em outros locais, porém, por nós estarmos numa zona de conforto, nós passamos desapercebidos, né? Nós até sabemos das coisas que acontecem, mas quando não acontece conosco, às vezes a gente se impacta com o que ocorreu, mas aquilo passa. Mas hoje estamos vivendo essa realidade, estamos sendo podados de muitas coisas, estamos sendo impedidos, né? E impelidos a praticar coisas que não é de acordo com o que a palavra diz. Nós devemos nos deixar transformar, né, pela renovação da nossa mente. Não nos deixar ser levado pelas coisas que acontecem neste século, como diz essa palavra, né? Porque a palavra diz, né? Essa é uma verdade, que assim experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por certas situações, aprove ao Senhor permitir que passemos para nos transformar, para nos moldar, né? Como eu falei, tenho aprendido muito a respeito de realmente me entregar nas mãos do oleiro para que ele transforme esse barro num vaso, um vaso de honra para que ele possa usar, praticar o que diz a palavra, né? Não só ouvir, não só receber, mas transmitir. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Não fique parado, não só ouça, coloque em prática. Não tenha medo, porque a palavra de Deus, ela declara que através dessa transformação que você se permitir ser renovado na sua mente em relação às realidades que estão acontecendo hoje, elas vão te dar, né, a graça do Senhor em experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós nos aterrorizamos e nos amedrontamos por conta da nossa família, por conta de nós mesmos. O que vai ser de nós se nos posicionarmos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, né? Muitos têm medo, mas a palavra também diz assim: tenha fé e não medo, porque em várias partes da palavra de Deus, o Senhor ele nos fala: ser corajoso, não tenha medo, não tema, porque Ele é conosco, né? Ele é nosso Pai amado, Ele não nos abandona, Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Tudo isso está escrito no que diz a sua palavra e é uma verdade. E você tem que entender que para que essa verdade ela seja apresentada para as nossas vidas, nós possamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que não nos amoldar às coisas desse século, né? Nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Não permita que as realidades que têm acontecido neste mundo venha cauterizar a sua mente para aquilo que não é a verdade de Deus, né? Sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós e estamos ansiosos por receber todas essas bênçãos que Ele nos prometeu. Mas para que possamos recebê-las, nós temos que estar preparados. Como um pai amado, um pai querido, ele não vai nos entregar algo que não estamos prontos, porque nós vamos pôr a perder, nós vamos destruir, muitas vezes, porque não estamos prontos, né? Por falta de sabedoria. E ele nos ensina na sua palavra, né? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele.
E desta forma, nós obedecendo, nós iremos receber, né, essas bênçãos dele nas nossas vidas. Que tenhamos esse pensamento, né, de praticar aquilo que ele já nos ensina na palavra. E quando muitas vezes se torna difícil, nós coloquemos nossa confiança nele, porque ele está à frente da batalha. Ele está cuidando de cada um de nós e ele fará o melhor. Creia que ele já tem preparado tudo o que prometeu para te entregar. Faça a tua parte. Coloque em prática, porque assim, não só sendo ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, seremos abençoados. Nós já somos abençoados, mas seremos ainda mais, porque as bênçãos não vão só chegar até nós. Ele diz que devemos alargar a nossa tenda, porque as bênçãos elas vão transbordar. E assim, com transbordar, outras pessoas também serão alcançadas. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.